Bem-vindas ao Elas, o podcast onde o protagonismo feminino encontra espaço e voz. Neste sétimo e último episódio dessa temporada, abordamos sobre o pertencimento e acolhimento dentro de suas tribos. Este episódio é um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, CET, UFG, Fundação RTVE e Pronuances Fotografia. Ale, vamos começar de um jeito diferente hoje? Vamos, nosso episódio hoje é leve, é gostoso, é tranquilo, então eu já vou começar elogiando, né? Que roupa linda. Obrigada, monocromática tá e tal. Gata essa roupa. Bom, vamos lá. Você que tá aí hoje com a gente, nosso episódio hoje vai te ajudar a se posicionar. Ou se reconhecer dentro de um grupo. Exatamente. A nossa fala hoje é sobre pertencimento e acolhimento. Tribos, pertencimento e acolhimento. Então, aqui hoje a nossa conversa é para falar um pouco sobre isso. Carol, você realmente sente que você pertence a algum grupo que te acolha como você é? Não sei, Ale. Sinceramente, eu não sei. Às vezes eu fico meio perdidinha. Eu falo, cara, parece que eu não me encaixo. Eu tenho essa sensação muito frequentemente. Será que a busca desse pertencimento é algo essencial ou é uma necessidade que a gente tem de ser aceita? Eu não sei se é uma necessidade de ser aceita, mas uma necessidade de se encontrar. E quando a gente encontra um grupo, né, que de repente a gente se identifica e não precisa usar máscara e encontra algum tipo de apoio. A gente se sente bem, né? Posso contar 2 experiências minhas? Pode, por favor. Durante muito tempo eu me senti muito perdida profissionalmente de não conseguir me encaixar em alguns lugares. E eu sempre falava assim com Deus, nossa, eu queria tanto pertencer a algum lugar profissionalmente falando. E quando eu conheci a Luciana lá na Audilife, eu juro pra você, eu entrei naquele lugar a primeira vez e eu falei, uau, quero trabalhar aqui. E eu não sei, eu senti um cheiro diferente, uma energia diferente. E todos os dias, eu trabalho lá, na verdade, todas as terças-feiras. Quando eu chego lá, eu nem tenho vontade de ir embora. Então, profissionalmente, eu me sinto muito conectada com a energia do lugar e da Luciana, que é uma fonoaudióloga, né, também. Que eu tinha essa dificuldade, porque eu não sei se isso acontece em outras áreas, mas é uma profissão muito feminina e eu sentia que existe uma competição muito grande entre as mulheres da minha profissão. Primeiro ponto, eu sei que vai incomodar muita gente a minha fala, mas tudo bem, acho que é importante. São dores, né? E, pessoalmente falando, essa ideia nossa aqui da tribo, dessa conversa, surgiu num jantar que a gente foi muito interessante. Depois que eu me divorciei, eu me senti muito perdida. Eu parei de ir para os lugares porque eu não conseguia me encaixar. Eu tô vivendo esse processo há 11 meses e eu fiquei bem bugadinha, porque eu falei, nossa, e agora? O que eu faço, né? Como se a vida depois do divórcio não existisse. Nesse dia do jantar, deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, que eu fui a convite da Letéia, foi muito engraçado, porque eram 5 ou 6 mulheres, não me recordo, todas divorciadas. Foi uma coincidência. Coincidência, né? E ela até falou, Carol, vamos num jantar comigo que eu quero apresentar o projeto, não sei o que, uma coisa assim que me pegou de repente, falar, Lê, preguiça, cara, sair quarta-feira à noite, preguiça. Eu não gosto de sair pra socializar mais, né? Eu estou vivendo uma fase de preguiça social. E foi muito legal, eu amei as mulheres lá, e a gente compartilhou histórias e tal, e aquelas tragédias, né, que a gente compartilhou viraram coisas tão engraçadas, assim. Eu saí de lá tão energizada que eu falei pra ela, nossa, a gente tem que falar disso no Elas, assim, porque eu acho que, eu não sei se muitas pessoas, né, passam por isso, mas eu tô vivendo esse momento, assim, tem hora que eu falo assim, não sei se eu vou não, porque vão me perguntar tanta coisa. Eu acho que isso faz parte um pouco da maturidade, né? A gente passa a ser mais seletivo. E eu acho interessante que, quando a gente fala de tribo, tem 2 palavras muito fortes, né? Quando a gente fala de tribo, a gente está falando de conexão e colaboração. Ou seja, pertencer importa. Muito. Porque se trouxer essa conexão e essa colaboração, de alguma forma é um processo que se retroalimenta, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa passa uma vida toda e ela não consegue achar a tribo dela. Ela fica tentando encaixar em alguma coisa que não conecta. E aí? É uma pena, né? Não, Marina, mas não podemos falar isso para as nossas...
Nós não podemos falar isso. Não desista de se encontrar. Não. Ai, essa sua pergunta Não, me lembrou. gente, mas olha só, eu não sei se eles vão cortar, mas nem todo mundo... deixa. Assim, não é uma questão de meritocracia, não é uma questão de merecimento. Não é porque eu sou legal, bonita, bacana, que eu vou encontrar o amor da minha vida. Mais ou menos fazendo, Ai, Deus, fazendo um paralelo com isso, mas eu acho que tem coisas que realmente é o acaso, sabe? Você estar, às vezes, num lugar aleatório, conhecer alguém, e claro que isso tem a ver também com a quantidade de exposição que você faz, né? Se você acha que você está na sua casa, fica lá sentada, viu, Carol? Você não ia encontrar essa tribo que você encontrou. Então, assim, Mas eu essa acho... é uma tribo segura. Eu busquei referências lá na minha adolescência. Não, agora É falando... tipo assim, não, onde a falando sério Letéia agora. vai, eu acho que eu posso ir, Ela mais já- ou menos assim. Ela já me conhece, ela sabe dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Ela já filtrou pra mim, Mari. Não, mas falando Eu agora... ampliei a minha zona de conforto só, tá? Tá certo. Confesso. Não, mas agora falando sério, né? Eu acredito que, novamente, a gente vai ficar batendo nessa tecla de autoconhecimento, né? De novo, Se eu sim. me autoconheço, se eu tenho um conhecimento sobre, né? Onde está o meu tesão, né? O que eu gosto? Aonde que está ali, né? Qual que é o meu interesse, né? Quais são as temáticas que eu gosto de conversar? Onde eu me sinto, né? Na minha praia. Sim. Então você vai, querendo ou não, né, dentro de uma conversa, Buscando nesse lugar, né, de pessoas pertencimento. que têm a mesma afinidade, né, que o pessoal lá do marketing comercial vai chamar de rapport, né, você vai ter rapport com pessoas que têm esses vínculos, né, e quando esses vínculos, eles fazem parte de uma essência mais profunda do nosso eu, essa conexão, ela tende a ser maior. Né? Por exemplo, eu tenho filho de 6 anos, eu também tenho filho de 6 anos, tudo bem, mas isso talvez não seja um vínculo tão raiz, né? É um dado que pode estreitar uma conversa, ponto. Então, assim, existem assuntos que vão propiciar uma conexão mais profunda, que tem a ver com os valores da sua existência, com aquilo que você acredita, e é nisso que a gente está falando do poder da tribo, né? Sim. Então, assim, o impacto emocional, vocês estão trazendo uma coisa que é interessante. O impacto emocional, o impacto psicológico desse pertencimento. Quando a pessoa é desconectada, quando ela não se vê ou não pertence a nenhum espaço, a nenhum conjunto de pessoas, enfim, né, alguma coisa, vocês não acham que ela se sente... buscar esse processo, né, obviamente do autoconhecimento permite você reconhecer a tribo, mas não ter nenhum né, essa questão desses vínculos não afeta, né, ali a pessoa, talvez, no modo dela viver? Com certeza, porque o nosso cérebro é social, né? Então, uma sugestão, né? Pensando como resolver isso, né? Como é que eu consigo me encaixar? Eu sempre gostei muito de ler. A leitura, para mim, foi, né, colocada pela minha mãe durante muitos anos da minha vida, muito cedo, né? A gente não tinha uma condição financeira muito boa, mas ela sempre comprava livros e ela colocava pra gente ler. E eu lembro que os livros, eles me conectavam com o mundo, porque eles me levavam para uma viagem do que eu sonhava ter e ser durante uma época, né? Então, Viagem ao Mundo em 80 Dias, eu lembro desse livro, eu falava, nossa, um dia... Ele me permitiu sonhar, né? E eu fazia aqueles resumos e tal. Então, os livros hoje, eles me ajudam a me reconectar. Então, pensando nessa história dessa tribo e tudo, eu recomendo 2 leituras muito legais para quem gosta de ler, ou pegar um audiobook para quem não gosta de ler. O primeiro deles, ele se chama Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Ele é do Eduardo Ferraz. Ele abre a nossa cabeça, porque assim, às vezes a gente tenta se encaixar num lugar que não se encaixa. E aí a gente acha que não pertence. Começa daí. E quando você entende quais são os seus grandes talentos, você começa a ser reconhecido nos lugares certos pelo que você é. Exato. Porque, isso é muito porque importante, o maior cara. problema da gente sentir que não pertence é porque as pessoas querem mudar a gente o tempo todo. Então, Exato. durante muito tempo, eu parei de ir a lugares porque as pessoas queriam me formatar visualmente e comportamentalmente de um jeito que eu não gosto e que eu não me reconheço. Então, eu falei, cara, eu não vou mais.
A partir do momento que você se conhece, que você reconhece, você se aceita e você começa a ter mais maturidade sobre isso, você já sabe os lugares que você vai só frequentar porque você tem algum motivo de network, trabalho e tudo, mas que ali não vai te magoar, não vai te ferir, porque você realmente não pertence àquele lugar e tá tudo bem. Perfeito. E assim, eu me reconheço nessa fala, Carolina, porque eu cresci aqui num bairro nobre de Goiânia, né? Então, estar em torno de pessoas com muito dinheiro... A gente passou por isso a nossa adolescência toda, exatamente. Né? Então, assim, talvez me mostrou que eu talvez não tinha, assim, eu não ficava à vontade nesse meio. Né? Porque eu não me reconhecia. Às vezes num comportamento soberbo, às vezes num comportamento, assim, de discutir marca de roupa. Né? Não era um valor que eu queria. E aí eu fui me conectando com pessoas que tinham valores próximos aos meus. E não necessariamente, que é o mais interessante, né? Não são tribos únicas. No meu caso, né? No meu caso não foram tribos únicas, assim, a gente pode falar assim, né? Então, eu cresci com uma parte que gostava muito disso, outra parte que gostava muito daquilo, né? Então, assim, o meu senso de pertencimento e, assim, de sentir bem com aonde essas pessoas estivessem, que eu chegasse, eu me sentia bem, entendeu? As primeiras tribos nossas são na família, na escola, para quem frequenta, né, tem alguma religião, né, a igreja, né, ou uma comunidade, grupo de esporte, né, pelo menos, eu sempre gostei de fazer esporte, eu sempre tive muita afinidade com o meu grupo de vôleibol. Mas eu vejo que esses nossos critérios também, eles vão mudando, né? Sim, vão mudando. Porque quando a gente vai buscando novos interesses. Quando a gente está, por exemplo, na escola, acaba que a gente não é um grupo que a gente escolhe, ele está posto, né? Então, assim, é a escola, né, no bairro nobre. Então, as pessoas, né, os pais escolheram aquela escola porque aquela escola compartilha determinados valores ou pelo ensino que é ofertado. E ali são pessoas que vêm de várias referências, né? Então, aquelas pessoas vão compartilhar, por exemplo, a forma de se vestir, a forma de falar e alguns valores que estejam em alta, né? Música, teatro, cinema da época, por exemplo, a questão de artes. Mas com o passar do tempo, né, quando a gente vai se tornando adulto, a gente tem esse poder de escolha, né? E vai expandindo essa liberdade, né, de poder olhar com certa criticidade, assim, qual tribo eu quero pertencer. Né? E às vezes a gente abre mão das tribos que nos originaram, que é da nossa origem. A Thaís Araújo, num depoimento dela sobre exatamente essa questão de se reencontrar, ela fala dessa necessidade que ela teve que voltar lá nas raízes dela, para ela se identificar com uma mulher preta e ela poder entrar nesse processo do pertencimento, da aceitação, do pertencimento, é aquilo que é de se reconhecer, né, e entender que, bom, agora eu posso criar uma representatividade para outras mulheres pretas se aceitarem como, né, elas são. Então, eu acho que é exatamente essa identificação desses grupos, né? E muitas vezes, tem um lado negativo disso, né? Muitas vezes essa necessidade do pertencimento, principalmente na adolescência, pode te levar para caminhos... Escolhas muito difíceis, né? Escolhas ruins e difíceis, né? Ou seja, para você ser validado, para você ser reconhecido. Então, o que a gente sempre fala é... Porque é um momento de exclusão também, né? Exato. Quando você não pertence, se você não pertence, você é excluído. E a gente cria muitas crenças limitantes na cabeça, né? Muitas. Então, por exemplo, eu não tenho filhos e foi uma decisão minha, né? Não quero ter filhos. São críticas muito pesadas, né? Outro dia eu estava num lugar e aí uma médica falou... julgamentos, né, Carolina? Nossa Senhora! Aí uma médica virou para mim e falou, você nunca vai saber o que é o amor incondicional. E eu fiquei bem chateada com aquilo. E eu falei, cara, eu vou me posicionar. E eu falei pra ela, olha, é complexo você julgar o amor do outro, porque eu tenho afilhados, sobrinhos que eu amo, que eu daria minha vida por eles. E isso pra mim é amor incondicional. Então, como é que você vai validar o amor do outro se a pessoa tem ou não o que você tem e o que você acredita
que é importante pra você. Então, aí você cria coisas, fala, nossa, eu nem vou naquele lugar porque só vai ter casal lá com filho, o que eu vou fazer lá? Então, você começa a se bloquear de coisas, né? Então, o caminho de volta, né, é complexo, porque eu fui me isolando durante um tempo, porque, de fato, eu falava, não, gente, tem que ir lá, vou conversar sobre o quê? Né? Então, eu não sei se isso acontece com muitas pessoas, mas eu vou vendo assim mulheres que escolheram não ter filhos. A gente vai se isolando, porque você começa a ter medo, né, das pessoas. Eu tô nessa fase assim, tô com medo de gente. Porque na verdade, isso que você colocou, as crenças são postas, né, do mesma forma. Se você não pertence a lugar nenhum, você é esquisito. Sim. Eu tenho um caso, né, dos meus filhos, que, tipo assim, meu filho mais velho, ele é nerd, né, vamos colocar assim. E na escola, o nerd, ele é, assim, excluído. Tadinho, então eu vejo o movimento dele de tentar pertencer aos grupos. E aí um dia, ele, assim, meio chateado, e a gente conversando, eu falei assim, cara, você é massa do jeito que você é, cara. Você é divertido, você é inteligente, né? Se aceita. É legal. Quando você se aceitar, talvez você vai aproximar-se de pessoas que são parecidas como você, que também talvez se sentem excluídos porque são muito inteligentes, né? Porque aí, o que acontece? Eu sempre falo assim, que a criança às vezes carrega, né, um quê de maldade ali, que ele nem percebe, né? Do bullying é um fator assim que tem que ser policiado mesmo, porque é toda hora ali, eles colocam às vezes no caso do meu filho, ele sofreu bullying uma certa época da vida, e colocaram ele numa condição que, tipo, olha, você é um esquisito da turma, né? Você é muito inteligente, você não pode falar suas opiniões pro professor, se você abrir a boca, nós vamos parar de conversar com você, começaram a ameaçá-lo, né? Ou seja, ele começou a ter um comportamento introspectivo, de achar que ele era o inadequado. E que não é natural dele. Exato, porque ele é expansivo, ele conversa, ele brinca, né? Ele tá na fase da adolescência agora meio chata, mas enfim, né? Vai passar, né? Então assim, no final das contas, ele tem várias qualidades. Sim. Que eu comecei a falar para ela, você precisa se observar melhor, né? E entender quais são os seus talentos. Os seus talentos, que aí lembra a fala daquele juiz, né? Que é o Haroldo Dutra Dias, muito interessante, que ele fala... Os nossos talentos, eles são dons. E a gente está nesse mundo para ir evoluindo e adquirindo outros dons, né? Que eles chamam, ele, no caso, chama de carisma, né? Que são os nossos dons particulares. E quando a gente começa a ter essas crenças, a gente começa a meio que bloquear os nossos dons. A gente nega esses dons. A gente não quer aqueles dons. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, sempre fui. Eu sempre... tive muitos amigos. Imagina se... Dá uma pausa aí, Carol. Imagina se no momento que você ouviu... Nossa, Carolina, você conversa mais. Isso. Você bloqueasse o seu dom da comunicação. Sim. Imagina o que aconteceu comigo na época. Nossa, Letéia, sua risada é muito alta. Sim. Eu bloqueio talvez um talento que é o quê? De levar alegria para as pessoas. De conexão, de vínculo. Isso, né? E às vezes, o que eu sempre falo para as pessoas que estão à minha volta? Olha, esse é seu talento. Por que ele vira um peso para você carregar? E pior, né, Letéia? Quando a gente pensa sobre tantas críticas e julgamentos, você para de fazer o que você deseja, quer, e você veio no mundo para isso. E aí eu dou N exemplos. Quantas vezes a gente já desistiu de projetos das nossas vidas por conta de críticas alheias. Então, eu lembro quando eu comecei o canal, que eu tinha um sonho, né, antes da pandemia, inclusive, que era um canal do YouTube, que eu queria fazer aquele canal por conta dos meus alunos. Alunos, gente, com depressão, ideação suicida. Desesperança no futuro. Desesperança no futuro e tudo. Porque eles pensavam assim, eu formei, mas não arrumo emprego, essa profissão não presta e tal. Por quê? Porque a gente tá num mundo, gente, extremamente... crítico e que você só formatado. E formatado, e que as pessoas querem que você seja aquilo ali, dentro da caixa. Se você não cabe ali, não, você é esquisito. Não, você aqui não serve. Você não tem sucesso. Você não Nossa, tem sucesso. você é um loser, né? Você é um perdedor. Ou seja... Na estatística, a gente usa um termo que é outlier. E eu adoro ser esse outlier. Hoje eu entendo isso. Durante muito tempo eu não queria ser essa outlier.
Só que hoje eu vejo, rapaz, isso aqui é meu maior talento, porque é no diferente que você consegue fazer o movimento e levar outras pessoas para o mesmo movimento. É nesse movimento que você fala, beleza, eu vou me assumir assim e eu quero falar sobre isso, que você vai ver outras pessoas saindo daquela condição de medo e falando, também vou falar sobre isso. Nossa, olha, me reconheci naquilo. Perfeito. Porque senão você começa a entrar pro teu mundo ali, e eu vim nesse mundo para falar. Impossível eu não aceitar isso, né? Eu sou fonoaudióloga, trabalho com comunicação, adoro falar, eu amo um palco, adoro um microfone, trabalho com isso. E aí você vê, não, Deus me colocou ali. Porque várias coisas aconteceram na minha vida para me tirar desse meu movimento. Então, quando você se aceita de fato, tudo acontece. Você começa a vibrar numa energia, numa frequência que você começa a atrair as coisas para você. Perfeito. E na hora certa, né? Com a maturidade certa. Porque se as críticas começam a ressoar agora, ela já não faz tanto eco mais na minha cabeça. Eu pego, peraí, deixa eu estacionar, deixa eu entender, isso é bom ou não para mim, e continuo. Né? Porque eu acho que o importante é a gente continuar nesse movimento. Você olha o seu propósito, né? Você tem foco no seu objetivo. E aí a gente faz um filtro, né? Esse filtro que a gente aprende a fazer é tão interessante. E outra coisa, a história do pertencimento da tribo, quando a gente pensa na rede de apoio que a gente busca, é o cuidado que a gente precisa ter nessa rede de apoio. Será que realmente é uma rede de apoio que te apoia? Né? Você tem pessoas que te motivam, que você pode ligar e falar, ó, tá legal não. Dá a estratégia de 8 minutos aí, Mariana. Aquela estratégia de 8 minutos. Conta a estratégia. Então, a estratégia de 8 minutos é o seguinte. Ah. Quando você tem uma amiga, quando você tem, né, uma rede de apoio e você manda uma mensagem, preciso de 8 minutos. A pessoa para o que ela estiver fazendo e ela te dá 8 minutos cravados. Em 8 minutos você fala o que você está falando para ela e às vezes aquilo evita de você tomar uma decisão precipitada, de você talvez se auto-prejudicar, entendeu? De você dar um passo às vezes imaturo em termos de decisão. O que é a estratégia de 8 minutos? É quando você, como, né, dentro da tribo, né, realmente você está sufocado ali com algum problema que você precisa de uma escuta. Num looping. Você está num sofrimento. Na verdade, você está num sofrimento e você acessa alguém da sua rede segura, de uma pessoa confiável, né, e aí você fala, ó, preciso de 8 minutos. E o que são esses 8 minutos? São 8 minutos de uma escuta ativa, de uma escuta acolhedora, da pessoa que está ali te ouvindo e que possivelmente vai trazer alguma palavra de conforto, vai te mostrar a luz, vai mostrar que você, né, não está sozinho. E que te traga para a realidade, porque muitas vezes a gente alucina com os nossos problemas, né? Momentos de delírio. Então a pessoa vai e te traz para a realidade ali com o sopro e você consegue respirar e voltar, né? Perfeito. E são só 8 minutos. E quando a gente pensa no elas, né, quando pensamos, vamos falar sobre o elas, trazer as mulheres para esses cargos de liderança e tudo, é um ponto inicial essa história da tribo, né? Porque as pessoas querem ser lideradas. E aí vem um outro livro que eu vou sugerir a leitura, que é muito interessante, que era do Seth Godin. Não sei se é assim que se pronuncia, mas os meninos vão escrever aqui. Uhum. E ele fala, o nome é Tribos, nós precisamos que você nos lidere. E a liderança não tem nada a ver com algo formatado. Não existe um modelo de líder. Existe a pessoa preparada para aquela liderança. E isso é muito legal, porque todas nós aqui, em algum momento, né, das nossas vidas ou em alguma área, a gente lidera. Uhum. Isso é muito interessante. Né? Você vai liderar lá no seu pertencimento, ela até no dela, eu no meu. E isso é muito bacana. E a gente reunir 3 líderes aqui. E a gente também, em algum momento, saber que uma vai liderar a outra, isso é fantástico, né? Perfeito. Liderança situacional, que chama. Perfeito. E aí, uma coisa que ele traz no livro é exatamente essa questão, né, Carol? Que você vai estar, talvez, lá na sua comunidade e vai surgir um movimento que você entende que aquilo tem tudo a ver com você estar à frente. E aí você vai, né? Aquilo vai com medo mesmo. Mesmo que você não seja um grande comunicador, né? Mesmo que você não tenha carisma. Porque a gente é grandes comunicadores. Nós somos grandes comunicadores porque a gente nasceu para se comunicar. É incrível isso, né? Incrível. E aí as pessoas começam a se auto
boicotar, né? Começa a entrar naquela... Nós nascemos para nos comunicar. E o primeiro indício disso é o choro. A gente nasce e começa a chorar. A partir do momento que você respira, você chora, o choro é uma comunicação. Então é impossível falar que eu não sei me comunicar. E aí, questão da rede de apoio, Mariana, quando a gente trouxe lá no comecinho do episódio, falando sobre essa questão da experiência com essas mulheres, foi muito interessante porque a gente ouviu mulheres recém-divorciadas, né? Histórias muito parecidas. E as histórias são muito parecidas. E aí, quando eu pelo menos rememorei, né, a época, quando eu passei por esse processo. E aí eu as ouvi com um ouvido de generosidade. Eu pude compreender a angústia delas, de como que elas iam sobreviver financeiramente, né? Da angústia, às vezes, da necessidade de ter que encontrar um parceiro a qualquer custas, né? E as experiências de ter encontrado esses parceiros, foram parceiros novamente errados. Então, eu pude ali, naquele momento... ser a rede de apoio delas. Foi muito legal. E foi mais legal ainda, né, Ale? Porque nenhuma falou com dor. Tava todo mundo conversando de um jeito muito leve e foi divertido. E no final, uma das pessoas... Por isso que a gente falou, cara, o pertencer é muito massa. Porque uma delas escutou, ela falou muito pouco. Muito pouco. E ouviu muito. Falada, e ouviu muito. E ela falou, no final, nossa, ouvir vocês me fez entender que eu tive sorte, né? Porque eu não tô tão ferrada quanto todas vocês. Gente, foi muito legal. Porque, tipo, ela... A maioria lá já tá acima dos 40, né? E ela falou, eu tomei essa decisão de vocês aos 20. Eu falei, gente, olha que legal. Aí me lembrou que com 20 anos, a gente é mais destemida. Porque o nosso lado límbico, ele é incrível, né? Depois que você vai passando ali... Depois dos 30, você começa a ficar muito racional. E as decisões, elas ficam mais difíceis de serem tomadas, porque a gente pensa demais. Exato. Vai, Mari. E outro tipo de... Vocês estão falando dessa rede, né? Pós eu já tô até com saudade de dessa tribo. Outro encontro com elas, né? É interessante como que as mulheres se organizam, né? Outra tribo, pelo menos que para mim foi bastante marcante, foi quando eu fui mãe. Eu encontrei uma tribo, né, de mulheres e redes, e olha que eu fiz amizade com mulheres que estavam gestantes na mesma época. Uma delas é a Andrea Vettorrassi, né, que é minha amiga aí há 7 anos, idade do meu filho quase. Nós estávamos gestantes quando a gente se conheceu, e é uma amizade que tá aí até hoje, né? Você compartilha experiências, né? Vivencia. Muito. E é interessante. E o que acontece, né? Você vê que é um momento de fragilidade, né? Onde você cria... A conexão. A conexão. Você passa por aquela dificuldade, você compartilha, você fala, olha, você pode ter esse caminho e esse, porque é um momento muito novo, né? Por mais que você imagine, né? A Carol não é mãe, mas... teve pessoas próximas que é mãe, né? A Ale já é mãe, né? Então, o processo de gestação, de mudar o corpo, nasce aquela criança, né? De mudar as demandas. E aí toda a rotina da mulher, né? Casa, trabalho, né? Toda uma readaptação que acontece de alto impacto na vida da mulher, né? E eu acho que tudo que geralmente gera grandes mudanças é onde a gente gera... Existe uma probabilidade maior aí da gente dar uma chacoalhada e buscar esses laços, esses pontos, essas redes de apoio. Perfeito. E aí lembra, assim, você me lembrou a sua história, né, contando da sua amiga, daquele livro da vulnerabilidade, porque aí você se permite ser Brené Brown, maravilhosa. Muito legal, né? A coragem de ser imperfeita. A coragem de ser imperfeita. Porque aí você se permite ser vulnerável quando você se sente seguro ali, naquele ambiente seguro que te acolhe. Então, exatamente, sim. que é a questão das tribos, né? Então, sim. Muitas vezes, por isso que é importante fazer essa identificação desse grupo, né? É muito difícil, por exemplo, a Carolina me conhece, mas... Às vezes a gente está no meio das pessoas e eu sou muito discreta com as coisas que eu faço, né? Ou seja, você me fala uma coisa e aqui fica, né? Mas eu conheço outros perfis que, por exemplo, você fala uma coisa para a pessoa sai espalhando aquilo e como se né, ali não tivesse do outro lado uma pessoa que te contou aquilo e tem uma vida envolvida e tem todo um processo. Né? E aí eu acho que talvez eu aprendi desde muito cedo que esse processo de fazer fofoca ou de conversar fiado, aquilo não faz bem para quem
para quem espalha, para quem recebe a fofoca, para quem está envolvido na fofoca, para nada. E aí, Perfeito. quando você tem uma tribo que não respeita isso, é uma coisa que você precisa revisitar. Será que vale a pena ficar em um lugar onde existe essa toxicidade, né? Aonde a gente a todo momento tem que ficar ali sendo... Provando quem você é, né? Provando quem a gente é. Ou trazendo alguma coisa em troca para a pessoa não espalhar ou não espalhar o que você acabou de falar para ela, né? Então, assim, criando condições de pertencimento, né? Toda vez, então, que eu penso, nossa, está existindo uma condição de pertencimento aqui nesse grupo para eu entrar, sai correndo, meu amigo, sai correndo, minha amiga, porque esse não é seu lugar, né? Então, vivenciar aquilo com aquelas mulheres, eu só conhecia uma delas, né? A Carolina não conhecia nenhuma. Foi mágico, porque a gente vivenciou ali várias histórias que se convergiram. E eu acho que naquele momento nós nos ajudamos. E cada uma enfrentou de uma maneira diferente. E compartilhar as histórias foi bacana por isso, porque cada uma vai ter a sua estratégia. E aí a gente volta na história da autenticidade. Como é bom a gente poder ser quem a gente é e ainda assim pertencer. Exatamente. Ou seja, você se aceita exatamente como você é. Sim. Agora, voltando a falar nessa questão das mulheres em rede, né? O que vocês, né, dentro do seu... A gente, 3 mulheres aqui em atuações diferentes, profissionais. Como que vocês veem no ambiente corporativo, no trabalho? Como que vocês veem essa rede, né, de apoio, a tribo de mulheres no ambiente de vocês? A Carol já falou um pouquinho que no local que ela está com a Lu, né, o local onde ela se encontrou, onde ela entende que há uma tribo, né? Como que você, Aletheia, vê isso no ambiente que você está, na universidade ou até mesmo no mercado de trabalho? Você acha que existe mulheres que se apoiam ou qual que é a sua percepção? Bom, na verdade, eu, Aletheia, escolho aonde eu quero ter esse pertencimento. Não é pelo fato de eu estar dentro da universidade que todo mundo é fonte segura, é rede de apoio. Muitas vezes você vai ver um comportamento completamente equivocado entre mulheres, né? Delas se criticarem, né? Então, em vez de você ter um apoio, a pessoa começa a te criticar, apontar seus problemas, né? Falar um monte de coisas, uma série de projeções. Ou seja, não existe pertencimento nenhum. Na verdade, é o que a Carolina colocou. Existe um espelho na minha frente, eu quero que você seja o meu reflexo. Ponto final. E a gente tem feito um exercício muito legal, né, aqui entre nós, de não criticar mulheres. Então, quando a gente começa a comentar alguma coisa, a gente comenta fatos. Aconteceu isso, isso, isso. Sem os julgamentos. Porque perfeito. Existe uma tendência, não sei se cultural ou não, da gente criticar as pessoas ali. Então, a gente principalmente as mulheres, outras mulheres, né? Parece que a gente tem, assim, uma certa liberdade para poder fazer isso, como se a mulher... Né, exatamente, a gente invalida, a gente começa a desqualificar. Pra quê? Pra ela ficar inferior a você? E a gente precisa vigiar esse comportamento, né? Porque a gente assumiu esse compromisso aqui de uma sinalizar a outra, de falar, peraí, me conta o fato, vamos lá. Porque assim, vamos lá. Quando a gente pensa na mulher, a mulher pode ser o que ela quer ser, vestir o que ela quiser vestir, e ela não pode ser julgada por isso, né? Então, assim, se ela gosta de funk, se ela gosta de a igreja católica, se ela gosta disso, se ela faz aquilo, ok, é a escolha dela. É a tribo dela, né? É a tribo dela. O fato de você não pertencer àquela tribo, ou não vestir como ela, ou não achar que os seus gostos são parecidos com o dela, não te legitima, não te autoriza a desqualificá-la, né? Então, isso é muito importante. O fato que você está ali, no meio das pessoas que você se sente bem, e a outra não quer pertencer àquilo, você não pode julgá-la, você não pode invalidá-la, né? Então, acho que rede de apoio é isso, é respeitar o outro na condição dele. Perfeito. Né? Isso, para mim, é muito forte. Então, muitas vezes, eu tive amigas de diversas formas, né? E às vezes a pessoa, nossa, mas você anda com fulana, nossa, ela gosta disso, ela gosta daquilo, nossa, fulana, ela é namoradeira, né? Ela não sei o quê, não sei o quê. Nossa, você vai ficar mal falada, hein, Aletheia? Cara, eu nunca importei com isso, sabe? Tipo assim, pô, eu sou eu, né? Eu lembro assim, como se fosse hoje, eu tive amigos de
diversas locais, diversas, né, como se diz, diversas rendas, diversas classes sociais, né, diversos gostos. E eu andava com eles. Leté agora. Eu lembro que uma galera que tinha ali uns gostos musicais específicos, né? E aí meio que eu comecei a ser taxada ali, igual aquele grupo, né? Daí minha mãe chegou e perguntou pra mim: olha, Té, o povo tá falando aqui, não sei o quê. Eu falei: mãe, só me conhece, ué. Quer dizer que eu ando com fulano, eu sou igual fulano? Assim, eu acho assim, pessoal. Tem um ditado que eu gosto muito, eu gosto dele e não gosto ao mesmo tempo. Que é aquele assim, ó. Tipo assim, ó. Você é o reflexo das 5 pessoas que você anda. Pô, eu não sou isso. Eu ando com muita gente diferente. Eu converso com muita gente diferente. Eu lido com muita gente diferente todos os dias. Sabe? Isso é uma balela. Eu falo aqui ao vivo e a cores o que eu até vivencio, né? Você só pode tirar o melhor de cada pessoa. Exatamente. Né? Agora, se você é manipulável, você tem que voltar para si e verificar que comportamento ou que momento que esse processo de manipulação aconteceu. Para você deixar ser manipulável de onde você está, você se comportar como as pessoas desejam que você tenha que comportar, né? Então, pertencimento é diferente. Pertencimento é literalmente você estar num lugar onde você se sente confortável de ser exatamente o que você é. Sem precisar esconder nada. Eu acho que isso começa de dentro, né? Você tem que estar confortável com você mesmo. Perfeito. Que é o que a gente coloca sempre em todos os nossos episódios do Elas, né? Ao processo de autoconhecimento. Esse autoconhecimento é libertador. É libertador para as finanças, é libertador para o posicionamento, é libertador para a comunicação, né? Se Tanto conhecer... que é o primeiro passo da nossa trilha, né? É. Exatamente. É isso. Começa pelo autoconhecimento, a trilha sugerida pelo Então, Elas. as estratégias, né? Se a pessoa não tem tribo nenhuma, quer dizer que ela é estranha? Não. Mas se você quiser pertencer, acho que vale a pena, talvez, pensar no networking, né? Grupos de esporte, Grupos de igreja. esporte, igreja. Encontre né? a sua tribo, Encontre né? a sua tribo. Ou as suas tribos. Ou as suas tribos. E as pessoas que te acolhem, que te amparam, que não te julgam, né? Isso é importante, né? Te aceitam como você é. E aí, como acho mensagem final, a gente deixa a frasezinha: seja a pessoa certa no lugar certo. Principalmente dentro de você. E as coisas começam a acontecer, né? Perfeito. E é isso. É isso aí. Finalizamos o Elas. Somos Elas? De A a Z? Hoje foi informal. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Obrigada por nos acompanhar neste episódio do Elas. Seguimos juntas desenvolvendo e capacitando mulheres para que ocupem quaisquer posições que elas queiram. Desejamos a você um período de festas repleto de alegria, descanso e boas energias. Preparem-se, porque no próximo ano teremos uma nova temporada cheia de novidades e conteúdos inspiradores. Até lá, seguimos juntas sempre! Esse episódio foi um oferecimento do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, CET UFG, Fundação RTVE e Pronuances Fotografia. Até o próximo Encontro Elas!